obrigado mais uma vez. Eu queria abrir esse culto, Pai amado, em nome de Jesus. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, na Sua presença, Senhor. O melhor lugar que poderíamos estar, de todos os lugares, não importa fisicamente aonde estamos, mas na Tua presença, Senhor. No calor e no amor do Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado por esse privilégio de estar aqui sendo boca do Seu Espírito, Pai. Que minhas palavras sejam guiadas pelo Teu poder, ó Espírito Santo de Deus. Que corações possam ser tocados, abra nossa mente para que a sabedoria divina possa interpretar, não as minhas palavras, mas as Suas palavras, Pai, que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor. Amém. Ficamos de pé, vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Você tem a oportunidade nesse momento de erguer as suas mãos e dizer palavras de gratidão ao Senhor. Um coração grato, alegre ao coração de Deus. Então que você possa nessa tarde agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem te dado. A começar pelo dom da vida. Acordamos hoje com saúde e o Senhor tem nos sustentado em todos os dias. Então vamos dizer a Ele, Senhor, Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu me incluo em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da vontade de Deus. Todos de vós que me guiem ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Deus, eu sei que és meu Pai, meu amigo és, eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, me entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, te entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos lembrar juntos mais uma vez este
és fiel em todo tempo. Ô Senhor, em todo tempo tu és tão bom. De todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Mas tu estás no controle. Mas tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Mas tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez vamos declarar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh Senhor Jesus, glória a Deus, Pai amado. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ô Tiago, você consegue baixar um pouquinho essas luzes aí? Eu não estou enxergando as pessoas. Essas aqui, ó, esses holofotes aqui. Aí, glória a Deus. Queridos, uma honra ver tantos homens hoje aqui. Normalmente tem mais mulheres do que homens e hoje nós estamos aqui com a presença maioral aqui, né? Pode se sentar. Tem alguém que nos visita hoje, não? 2, 3. Dani, distribui lá. Fica com a sua mão levantada, por favor. A Dani minha esposa vai distribuir para vocês um cardzinho para vocês preencherem. Coloque seu nome, seu telefone. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar aqui nesse lugar ministrando para vocês uma palavra do Senhor. Antes de ler a palavra, eu queria ler um versículo que está no meu coração há alguns dias. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. É bem curto. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim como, perdi aqui, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Queridos, Jesus nos deixou um legado de nos ajudarmos. Nós devemos levar as cargas uns dos outros. Isso não só na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa família, no nosso trabalho, nos lugares onde estamos. A igreja é um lugar de comunhão, é um lugar onde os irmãos se ajudam. É um lugar onde a presença do Senhor e o legado que Ele nos deixou é de nos ajudarmos. Então, se cada um ajudar a levar o fardo uns dos outros, a gente fica mais leve, é mais fácil de viver, é mais fácil de prosseguir. Eu pude ter uma experiência incrível. Não sei se tem algum legendário aqui, mas eu subi a montanha e lá nós presenciamos justamente isso. A importância de você ajudar uns aos outros para conseguir chegar num objetivo. Não só em família, em tudo. E a palavra que Deus colocou no meu coração é justamente essa. É uma parábola de Jesus muito conhecida, muitos já devem ter ouvido, que é a do bom samaritano. A palavra do bom samaritano: ajude as pessoas. A gente nunca sabe aonde os nossos pés pisarão. Então, a pergunta que mexe com o nosso coração, esse texto está lá em Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Nós vamos ler algumas partes, por causa do tempo, né? Em Lucas, capítulo 10, 25, um intérprete da lei, né? Um religioso, digamos assim,
supostamente judeus, ele se levanta para tentar testar Jesus. Ele pergunta para Jesus assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Não era uma pergunta sincera, era meio que uma armadilha, né? Mas Jesus responde com uma outra pergunta muito sábia. O que está escrito na tua lei? O que está escrito na lei de Deus, né? Não na sua lei. Como você a entende? E o homem responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E o homem tenta se justificar e Jesus fala, né? Respondeste bem, faz isso e viverás. E o homem tenta se justificar e pergunta: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele ainda tenta remendar Jesus, porque o próximo para ele era só os judeus. Os samaritanos, os judeus não gostavam dos samaritanos. Então, para entendermos um pouquinho essa história, o momento cultural da época era o seguinte: os samaritanos eram odiados pelos judeus. Eles eram considerados um povo misturado, meio judeu, meio pagão. Tinham a sua própria versão da Torá, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. O que a gente chama de Pentateuco, para eles é o Torá. O seu primeiro templo do Monte Gerizim era visto como traidores da fé. Então, os samaritanos eram vistos como traidores da fé judaica. Resumindo, o samaritano era o último de quem se esperava qualquer coisa boa. Ele era visto como alguém que não ajudava ninguém. Agora imagina, Jesus está contando essa história para um judeu. Preste atenção na história. O caminho entre Jericó e Jerusalém. Supõe-se que esse homem que estava caminhando era um judeu, porque ele estava vindo de Jerusalém. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais os despojaram, os espancando, retirando, deixando-o meio morto no caminho. Casualmente descia um sacerdote naquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, enfaixou-lhe as feridas, aplicou óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e se gastar algo a mais, eu te pagarei quando voltar. Aí ele perguntou assim: qual destes parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos sabotadores? Respondeu o doutor da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá tu e faça o mesmo. Queridos, prestem atenção, esse caminho era perigoso, cheio de cavernas, de assaltantes. O homem da história foi atacado, espancado e quase morto. Passaram 3 pessoas, um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote e o levita passaram longe. Eles veem o homem caído, mas cruzam para o outro lado da estrada. Mas o samaritano viu, moveu-se de compaixão. Queridos, o que Jesus nos ensina é ter amor, perdão e compaixão. Isso é ser verdadeiramente cristão. Não importa quem é a pessoa. Não importa se aparentemente é uma pessoa que não gosta de você. Se tem algo contra você. Tem pessoas que têm algo contra a gente que a gente nem sabe. A gente não faz nada e as pessoas invejam, boicotam, nos prejudicam no trabalho, porque ela tem os seus problemas pessoais. Ela tem as suas madeixas, ela tem as suas dores. E às vezes a gente não entende. E às vezes a gente não pratica o que aprende com o Evangelho, que é amar as pessoas. Não importa se julga ser seu inimigo. O problema, queridos, é uma fé sem compromisso. Não é a nossa crença, não é a nossa fé, é a falta de compaixão. Muitos de nós, às vezes, pecamos por falta de compaixão. Eu não estou te dizendo que a gente vai conseguir ajudar todos os mendigos que estão caídos nas ruas. Eu não estou dizendo que nós não vamos conseguir ajudar todas as pessoas que se encontram em situação difícil, mas nós temos por obrigação de fazer alguma coisa, que seja orar por ela. Se você não puder fazer nada por alguém, ore por ela. Você não consegue fazer nada, não está ao teu alcance. A oração é uma arma poderosa. É uma arma poderosa, pode transformar vidas. Orar por uma pessoa, o Espírito Santo pode agir na vida dela e transformar a vida dela. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa. O que a gente não pode é julgar, rechaçar
humilhar. Isso não é a lei de Cristo. Isso não é o que aprendemos com o Evangelho. Hoje em dia não é diferente. Muitos frequentam igrejas, conhecem versículos, mas passam longe quando vê alguém sofrendo. Isso não é o que Cristo nos ensinou. A compaixão do samaritano, ela não foi sentimental. Nesse caso, ela foi prática. Ele teve compaixão de um judeu que teoricamente odiava ele. Se aproximou do ferido, sujou as mãos para cuidar dele, gastou tempo, gastou dinheiro, se comprometeu ao bem-estar de alguém que ele nem conhecia e que teoricamente odiava dele. E Jesus termina perguntando para ele: qual desses três te parece que era o mais próximo do homem caído? O amigo dele, que era judeu também, o sacerdote? Ou ele, que era o samaritano, que era o odiado? Qual dos três? O samaritano era o mais próximo dele naquele momento, por incrível que pareça. Então Jesus disse: vai e faz o mesmo. Queridos, o ensinamento de Jesus, ele é direto. Ajude quem precisa, mesmo que seja seu suposto inimigo, mesmo que seja inconveniente, mesmo que ninguém esteja vendo o que a sua mão direita faz, a sua esquerda, não precisa saber. Nós não fazemos as coisas por barganha, ou por troca, ou por reconhecimento dos homens. Quem vê tudo é Deus, queridos. Ele conhece o nosso coração. Você pode esconder tudo de todo mundo, mas de Deus você não esconde. Quando você ajuda alguém de bom coração, sem barganha, sem querer nada em troca, Deus está aqui, ó. Deus é um farol. São os olhos. E quando ele vê alguém com o coração verdadeiro e puro, ele confia, ele derrama a bênção sem medidas na nossa vida. Então não espere nada em troca de homens. Homens são falhos mesmo. São falhos, todos. Então nós precisamos ter isso em mente. Não é por recompensa, não é para querer se aparecer, não é por interesse. É porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Jesus pagou um preço caro para perdoar os nossos pecados. E nós às vezes refutamos essa fé, refutamos essa bênção, refutamos esse sofrimento, a morte de cruz, algo tão pesado que a gente não pode imaginar. Não tem como você imaginar o sofrimento de Jesus. Não tem como você se colocar no lugar dele. Por pessoas que ele nem conhecia. E nós, às vezes, viramos a cara para o nosso próximo, sem conhecer as dores do nosso próximo. Isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão. A compaixão que recebemos de Jesus precisa passar por nós e chegar a outros. Você nunca sabe onde os seus pés tropeçarão. Cristo nos deixou esse legado, o amor, a compaixão. Hoje você ajuda alguém, não por barganha ou por querer algo em troca, mas amanhã, quem sabe, é você que precisa de ajuda. Não faça esperando que alguém vai te ajudar depois. Não. Mas você precisa de ajuda. Nós todos precisamos de ajuda, nós não vivemos sozinhos. O ser humano não vive isolado. O ser humano isolado é presa fácil. O ser humano foi feito para viver em comunhão. O ser humano foi feito para dividir família, casamento. É o plano perfeito original de Deus. Quando ele criou Adão, criou Eva, tirou a costela, deu a ela uma companheira. Multiplique-se, tenha filhos. Construa suas famílias. Queridos, a gente precisa ajudar alguém. Sabe, tem gente pedindo a Deus. Nós pedimos tanto milagre a Deus. Tem gente pedindo a Deus por um milagre, enquanto Deus está esperando, às vezes, que você seja resposta de oração. Você seja o milagre da vida de alguém. A gente tem uma mania de pedir tanto, mas às vezes nós não sabemos ser um milagre na vida de alguém. É isso que Deus quer. E Ele vai nos abençoar. A generosidade que você pratica hoje, queridos, pode ser o último suspiro de alguém que está do seu lado. Você não sabe o que as pessoas passam. Tem gente que não se abre. As pessoas não costumam pedir ajuda. A mão que dá, queridos, nunca volta vazia. Semeie, plante, semeie, 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 semeie. Porque as raízes vão se crescendo para baixo. A gente não vê. A árvore começa a crescer, começa a crescer. Se você cuidar dela direitinho, quando ela dá frutos, você não vai ter mão para colher. Então continue plantando, semeando na vida das pessoas. É isso que Jesus deixou de legado para nós.
Ame uns aos outros, ame o seu irmão, ame o seu inimigo. A gente não precisa se defender de tudo. Existe um justo juiz que é o Senhor. Nós não temos que julgar. Nós não temos que nos vingar. Nós não temos que odiar. Não é essa a lei de Cristo. Precisamos fazer esse esforço. Seja exemplo, queridos. Pessoas estão olhando para você. Seus filhos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Você pode mudar o ambiente com um simples gesto. Pessoas podem ver você fazendo um gesto de compaixão e se inspirar no que você faz. Você pode ser luz. Nós temos que ser luz nessa terra. Nós temos a marca, nós carregamos dentro do nosso coração algo que não tem preço, algo que é incorruptível. Você pode ser luz aonde passar. Sabe, querido, você pode mudar o ambiente. Talvez você não consiga ajudar todos, mas pode ajudar alguém. Quem é o seu próximo hoje? Talvez seja alguém no seu trabalho que não gosta de você, alguém na sua igreja, na sua família, que está à beira do caminho, e você pode juntar. Você sabe identificar quem está machucado perto de você? Você sabe. A gente sabe quem está rancoroso, porque o problema às vezes não é nós. Às vezes é uma oração, queridos. Impor a mão na cabeça de alguém, você tem essa autoridade. Jesus te deu essa autoridade de você impor a mão na cabeça de alguém e orar por ela. A gente precisa fazer isso. Não passe reto, não olhe para o lado, faça como Jesus faria. Jesus não nos chamou para viver uma fé de banco, uma fé sentada na igreja, uma fé de domingo, uma fé de fachada, uma fé sem compromisso, uma fé sem amor, uma falsa fé quando a gente vem para a igreja só para pedir perdão dos pecados que nós fazemos durante a semana. Não é isso. É compaixão, é amor, é generosidade, é humildade, é excelência, é caráter, é amar as pessoas verdadeiramente. A pergunta de Jesus, ela ecoa até hoje. Nós precisamos ser como esse samaritano que era tão odiado pelos judeus. E às vezes nós somos tão odiados no nosso trabalho, né? As pessoas invejam a gente, porque às vezes a gente quer entregar com tanta excelência as coisas, quer fazer com tanto propósito, com tanto valor, e tem gente que puxa o nosso tapete, tem gente que quer ganhar o nosso espaço à força. Sabe? Nós não precisamos reagir a tudo, porque nós temos um justo juiz que tudo vê. Você não precisa se vingar, você não precisa pagar com a mesma moeda. A sua moeda de troca é o amor, é a compaixão. Façam isso e eu tenho certeza absoluta que a nossa vida vai ser muito melhor. É uma pena que o tempo está terminando. Poderia falar aqui mais algumas palavras. Então, a ordem de Jesus continua sendo a mesma para todos nós. Vá e faça o que o mesmo samaritano fez por aquele judeu, a gente deve fazer pelas pessoas. E nós que estamos hoje aqui, porque vocês estão no trabalho, vocês saíram do trabalho e vão voltar ao trabalho agora. Chega lá no seu trabalho, se você teve algum problema agora pela manhã, se você teve algum problema nessa segunda-feira, se a sua semana já começou, digamos assim, atribulada, segunda-feira nunca é fácil, né? A gente vem talvez um descanso, talvez não, e algumas coisas acontecem, você já fica com aquele rancor, isso já estraga a sua semana toda. Você perde a sua paz, você perde o seu foco, você perde a sua direção e você se prejudica. Você é o único prejudicado quando você não perdoa, quando você não tem compaixão de alguém. Carregar um rancor nas costas é carregar um peso morto nas suas costas, que vai te cansar, vai te adoecer. Então nós precisamos nos livrar disso. E o melhor remédio para o rancor é o amor. É o melhor remédio. O melhor remédio, você desarma uma pessoa com um sorriso. Você desarma uma pessoa com um ato de amor. Você quebra ela completamente com um movimento contrário. O que o inimigo mais quer é que você combata, que você confronte. É isso que ele quer. E é isso que nós não devemos fazer. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas acabam pedindo perdão para você. Eu vivi isso há poucos dias atrás, lá na montanha. Lá na montanha. Eu disse, calma, vamos orar. Oramos
por uma pessoa que estava revoltada. Não deu outra, gente. Passou 20 minutos, ele pediu perdão em público para todo mundo. Ele viu que ele estava errado. E se a gente confronta, você só aumenta mais o fogo. Não se apaga fogo com gasolina. Se apaga com gasolina. Então sejamos apaziguadores, que possamos agir com amor, com compaixão, porque essa é a mensagem da cruz. É o perdão, é o amor, a compaixão e, sobretudo, sermos cristãos verdadeiros. Então que vocês possam sair daqui brilhando, reluzindo o amor de Cristo. Que as pessoas olhem nos seus olhos hoje à tarde, no seu sorriso, mostre os seus dentes. Sorria. Só de você sorrir, você já vai quebrar o argumento. Qualquer um tiver na sua frente. Pode ter certeza disso. Posso ouvir um amém? Amém. Amém, gente. Cadê o homem do louvor? Foi embora? Foi embora. Queridos, coloque-se de pé, vamos orar então. Pai amado, em nome de Jesus, feche seus olhos, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos mais uma vez por essa palavra, Senhor, que possa fazer diferença na vida dos meus irmãos, que nós possamos agir como Cristo, que as pessoas possam enxergar em nós Jesus. Não é muita pretensão nossa querer ser como Jesus. Não, não é não, Pai. É a nossa busca diária, é a busca pela santidade. Buscar ser santo não é buscar ser Jesus, é ser o mais parecido com Ele. Porque quanto mais parecido com Jesus nós formos, mais vidas serão alcançadas, Pai. Que sejamos um espelho, Senhor. Que as pessoas olhem nesse espelho e vejam a bondade, vejam os frutos do Espírito Santo, vejam o amor, a benignidade, a paciência, a alegria, Pai, a paz, a perseverança, Pai. Tudo que há de bom nessa terra, tudo que há de bom, todo o legado que o Senhor deixou para nós quando subiu aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu realmente clamo e oro, Pai, que essa mensagem tenha tocado corações, que hoje à tarde elas cheguem no seu ambiente de trabalho, essas pessoas cheguem dentro das suas casas, nos seus lares, olhem para suas esposas, olhem para o seu marido, olhem para os seus filhos com um sorriso no rosto, que toda amargura seja deixada de lado, Pai. Que isso caia por terra em nome de Jesus, isso é obra do inimigo, e ele que quer que a gente fique dessa forma. Isso não é de Deus, Pai. Isso não é refletir o caráter de Cristo. E nós refletimos o caráter de Cristo nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas falas e principalmente, Pai, no nosso comportamento. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Muito obrigado. Todo mundo diz? Amém. Queridos, obrigado mais uma vez por esse culto. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida grandemente. Volte sempre, traga mais alguém. As pessoas precisam ouvir a mensagem de Cristo, elas precisam ser tocadas. E quando a gente deixa Jesus falar pela nossa boca, é maravilhoso. Então, abram a boca, falem de Jesus, falem do amor, falem da compaixão, falem da fé. Espalhem o seu testemunho de transformação. É assim que se alcança pessoas, é assim que a gente traz as pessoas para esse lado maravilhoso da vida, um lado que muitos não conhecem. Amém, gente?